Bom dia, paz do Senhor para todos. Quando estamos aqui, voltamos com nossos vídeos. Eu peço desculpa para meus espectadores, meus seguidores, que eu não passei esses tempos sem gravar porque não estava bem. Mas agora vamos continuar com a nossa palavra do dia, para que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos aqui para Salmo 70. O Salmo 70 é um salmo de Davi. Quando Davi estava aflito, ele suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. O salmo começa assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fique envergonhado e confundido os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem Folguem alegres-se em ti todos os que te buscam, aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não me detenhas. E o salmista Davi, ele está, com certeza, ele está aflito, ele está com medo. Então ele está pedindo a Deus: Senhor, me livra. Ele está pedindo a Deus: Senhor, me livra dos perseguidores. Porque os perseguidores procuravam muito Davi. Davi era muito visto. Davi era uma pessoa muito... que muitas pessoas tinham inveja de Davi, porque Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus. Então Deus estava ali sempre com Davi. Deus nunca abandonava Davi. Davi era uma criança, era pequeno, de baixa estatura, não era grande que nem os irmãos dele, mas ele ia cuidar do rebanho do pai dele, passava o dia no mato, cuidando daquele rebanho para que as onças não comessem, para que os leões não viessem devorá-las. E assim ele faria, e Deus estava sempre com ele. Davi matou Golias. Por que Davi matou Golias? Porque Golias ia para Davi com o poder dele, com as lanças dele, e Davi matou ele com uma pedrada só. Somente com isso, porque Davi foi a Golias com Deus. Quando ele foi a Golias, Deus estava com ele. Todos diziam que ele ia ficar, o Golias ia fazer dele uma lata amassada e ia jogar fora, porque Golias era forte e ele não tinha formatura, ele era pequeno, ele era franzino. Então, por isso todo mundo dizia: esse menino vai morrer nas mãos desse Golias. Mas ele disse para Golias: tu vem a mim com espada e eu vou a ti com o meu Senhor, eu vou a ti com Jesus. É Deus que está comigo, então eu vou contigo, eu vou aí a ti. E foi, e Deus livrou Davi de Golias. Davi livrou toda Israel daquele momento, porque Golias era ameaçando toda Israel. Então Davi disse: eu vou livrar minha cidade, ninguém vai fazer nada aqui, porque Deus está comigo. E Deus resolveu. Então Davi está pedindo ao Senhor que o Senhor livre ele. Davi está aflito, é um pedido de livramento, é um pedido de que Deus livre ele dos perseguidores, e Deus tire dele tudo que não pertence a Deus, para que Deus dê força a ele para reagir, dê força a ele para que ele não caia em armadilha, que muitas vezes nós caímos em armadilhas. Muitas vezes nós estamos dentro da palavra, nós estamos ali fazendo tudo certinho com Deus, mas de repente nós não desviar de olhar, não piscar de olhos, nós fracassa, nós somos derrubados. Por quê?
porque Deus tem de se afastar de nós por causa dos nossos pecados. Quando nós pecamos contra o Senhor, Ele se afasta um pouco para deixar nós livres ali dele, para ver se nós aguenta. Enquanto Ele está conosco, enquanto nós estamos buscando, nós temos que buscar o Senhor todo dia, toda hora, todo momento, nós temos que estar buscando o Senhor. Porque se nós não fizer isso, se nós não buscar Jesus pela madrugada, se nós não orar, se nós não enjoar, Jesus não pode estar conosco. Então, quando Jesus se afasta, Deus se afasta porque Deus se envergonha de nós. Nós não podemos se envergonhar de Deus, mas Deus se envergonha das atitudes que nós tomamos. Então, quando nós tomamos uma atitude que não agrada a Deus, nós vamos pagar por aquela atitude. Então, o que nós temos que fazer no momento, naquele momento? Aí a gente corre aos pés do Senhor. Aqui foi o que Davi fez, quando ele viu que ia ser agredido, e aquele povo ia pegar ele, aquele povo estava com raiva dele. Então ele pediu: Senhor, que fique envergonhado, fique confundido os que me perseguem. Ele foi orar ao Senhor. Por isso que diz, Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi, ele podia fazer as coisas erradas, mas depois ele voltava a si e dizia: Senhor, eu pequei contra ti. E ia fazer as orações dele e pedir perdão. Muitas vezes passava de 2, 3 dias de joelho, cabeça no nariz no pó, pedindo perdão a Deus daquela culpa deles. Qual é de nós que fazemos isso? Não. Nós pedimos perdão a Deus ali: Senhor, me perdoa por esse defeito, por algo que eu fiz que eu sei que não te agradou, porque a gente sabe o que agrada a Deus e sabe o que não agrada. Então, ninguém é obrigado a pecar. Nós pecamos porque nós queremos. O pecado ficou no mundo, mas não é obrigado nós usar ele, não. Nós usamos porque nós queremos. Se nós não quiser pecar e quiser andar no caminho do Senhor, nós anda no caminho do Senhor. Anda no caminho do Senhor com sabedoria. Anda no caminho do Senhor com o coração voltado para Deus. Nós temos que voltar o nosso coração para Deus, para que Deus nos abençoe, para que Deus não largue de nós, para que Deus não se afaste de nós. Porque Deus diz, na Bíblia diz, nós estamos aqui é uma roda, ao redor de nós está o Senhor, os anjos do Senhor, e de redor está o demônio querendo botar as lanças dele. Se nós abrir, se nós der brecha, nós vamos pegar, aquela lança vai pegar em nós. Mas se nós não der brecha ao inimigo, ele não vai entrar na nossa casa, ele não vai entrar na nossa família, ele não vai entrar no nosso corpo, ele não vai poder entrar na nossa casa, não vai poder ser contra nós de forma alguma. Por quê? Porque nós não deixamos brecha. E para não deixarmos brecha, nós temos que orar, nós temos que glorificar o Senhor, nós temos que pedir ao Senhor dia e noite, dia por dia. Eu não gosto de jejuar, mas jejuma pelo menos 2 vezes por semana, jejuma pelo menos 3 vezes por semana, porque olha, se tu for fazer uma cirurgia, digamos assim, se o médico chega e diz: hoje você só vai comer até 7 horas da noite. A partir de 7 horas da noite você não vai comer mais nada, porque você vai fazer essa cirurgia. Você não fica? Quando é de manhã, você vai fazer a cirurgia 8 horas do dia. Quando é de manhã, a enfermeira chega e diz: você vai continuar em jejum, que a sua cirurgia só vai ser 3 horas da tarde. Você continua em jejum. Quando é 3 horas da tarde, ela chega e diz: a sua cirurgia não vai ser mais hoje, vai ser só amanhã. Você vai tomar aqui uma sopinha e vai esperar a sua cirurgia amanhã, tal hora. E assim, muitas vezes, você passa 3 dias nessa transmissão do médico. Você passa 3 dias sem comer e você não morre. Por que que em casa você passando um dia, você passando meio-dia, você vai morrer? Não, vai não. Hoje eu vou tomar meu simples café e vou tirar o dia. Vou pedir a Deus que Deus me fortifique para mim fazer esse jejum. Porque todos nós temos que fazer jejum. Por quê?
Muitas vezes Deus diz, olha, Deus falou, né? Casta de demônio só sai com jejum e oração. Se você não jejuar, se você não orar, se Deus o livre chegar uma casta de demônio ao seu redor, como é que você vai se livrar deles? Você não pode se livrar deles, porque são muitos e você é só um. Então você tem que ir a eles com jejum e oração. Você tem que tapar as brechas. Vamos tapar as brechas da nossa casa. Vamos deixar Deus, só Deus ali no comando. Não vamos abrir brecha para que o outro entre, para que o inimigo entre. Porque se nós deixar o inimigo entrar, nós enfraquece. Nós ficamos enfraquecidos, nós deixamos de ir para a igreja, nós deixamos de orar, nós deixamos de glorificar o Senhor, nós não temos mais ânimo para cantar, para louvar o Senhor. E tudo isso estava acontecendo com Davi, porque ele estava sendo perseguido, mas ele estava ali sendo perseguido, ele sabia que a coisa estava feia para o lado dele, mas ele estava ali com Deus, glorificando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor não me deixa, Senhor não me detenha, Senhor não sai de perto de mim, porque se tu sair, algo vai acontecer comigo. E Deus protegeu a Davi. Se Deus protegeu a Davi, Ele também vai proteger nós, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso mediador, é Ele que faz tudo por nós. Nós temos tudo na nossa casa, nós temos pai, nós temos mãe, mas o único pai que nos livra de todo mal é só o nosso Pai que está no céu. É Ele que nos livra, então é a eles que nós devemos se curvar todo momento na presença do Senhor, para termos a nossa salvação e para termos tudo que nós pedimos. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, vamos pedir a Deus coisas para nosso espírito, não vamos pedir coisas para a nossa carne, porque a nossa carne não vale nada, mas o nosso espírito vale muita coisa. E é de nosso espírito, da nossa alma que Jesus precisa. Essa é a palavra de hoje, fique todos com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.